Gosto muito desta prática da oração de dois em dois. É tão bom ouvir esse barulhinho, né, das vozes, cada um do seu modo, cada um da sua maneira, levando diante de Deus as suas necessidades e buscando de Deus o conforto espiritual. E esta noite eu quero alimentar-me junto com você da palavra. E o texto que Deus nos tem para esta noite está no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade grande, pujante. E esta cidade, por ser uma cidade portuária, recebia estrangeiros, era um ponto de entrada, de comércio. E quando Paulo escreve nas suas duas cartas, ele em algum momento ele chama os cristãos de Corinto de santo ou santos. Porém, quando a gente lê o conteúdo do que está escrito, a gente percebe que para o conceito que você e eu nutrimos devido à nossa origem e à nossa abordagem em relação ao cristianismo de uma maneira geral, muitos de nós somos de origem cristã. Eu, por exemplo, nasci num berço cristão católico. E a minha mãe me batizou na igreja católica. Então eu dou graças a Deus por ter nascido num berço cristão. E depois a minha mãe passou a estudar um pouco mais a Bíblia e descobriu algumas verdades maiores ainda do que já tinha. E eu, quando fui batizado, depois eu fui batizado nas águas, através do batismo por imersão. Então, quando a gente lê o contexto de Coríntios, nós temos que levar em consideração que essas pessoas haviam deixado, por amor a Jesus, o que é chamado de paganismo. Eram religiões pagãs que tinham diversidades de pensamentos e conceitos que estavam baseados na filosofia grega, onde o ser humano, na ideia grega, ele é dividido. No pensamento hebraico, é um pensamento holístico. O pensamento hebraico, ele enxerga o ser humano como um todo indivisível. O pensamento grego, ele divide o ser humano em pedaços, em partes, vamos dizer assim. Quando você tem uma caneta na mão, o pensamento hebraico é assim: aqui está uma caneta. O pensamento grego diz assim: aqui está uma caneta, ela tem dentro um tubo com tinta, tem uma tampa, tem uma ponta, então divide, não é? Então, quando nós olhamos para o que nós vamos ler aqui, é importante a gente ter a percepção destes 5 conselhos que Paulo está dando, quando ele fecha a primeira das cartas que ele escreve. Tem 5 conselhos e esses 5 conselhos estão no imperativo. O primeiro deles é vigiai. Quanto vale um vigilante dormindo? Percebe? O vigilante, durante o seu plantão, ele não pode dormir. Porque o sono dele compromete toda a tranquilidade ou a segurança de quem está sob a sua tutela. Então, quando Paulo escreve aqui para os cristãos de Corinto, ele está dizendo o seguinte: ei, presta atenção, sejam vigilantes, estejam atentos, prestem atenção no que está acontecendo. Eu estou em 1 Coríntios, capítulo 16, e no verso 13. Estou vendo o verso 2 na tela, não é? Verso 13, tá bom? Capítulo 16, 13. Isso. 13, 1, 3. Deixa. Vai chegar lá. Então, esse aspecto do vigilante. Já aconteceu com você? Eu mudei agora recentemente para um apartamento que, coincidentemente, ele está a aproximadamente uns 300 metros da pista da Via Anchieta. E bem na esquina da minha casa tem um semáforo. Então, o apartamento, ele é uma esquina.
E o quarto do casal é exatamente de frente para a rua da esquina ali. Você sabe o que é você passar as primeiras noites acordando com todo e qualquer tipo de barulho? Porque você está muito próximo ali. Então, quando você muda de endereço, a primeira semana você dorme, mas não dorme um sono completo, porque a sua vigília é muito constante. Ali você está sempre sendo acordado. Depois de 3 dias, você já dorme um pouco melhor. Depois de uma semana, melhor ainda. Depois de um mês, pode cair o mundo. Você continua dormindo tranquilo. Olhando para o tempo em que estamos vivendo, eu recordo de 11 de setembro de 2011. Foi isso? Não, 2001. Eu estava em Cuiabá, trabalhando. E uma das salas do escritório tinha uma televisão, um departamento de comunicação, e de repente começou a noticiar que havia acontecido o ataque a uma das torres gêmeas lá nos Estados Unidos, da Twin Towers, em Nova York. E aquilo causou uma convulsão tão grande, e eu ouvia muita gente pensar assim, pensar e dizer, agora realmente Jesus vai voltar. Nós estamos chegando a 2020 quase. E Jesus não veio. A gente corre o risco de se acostumar com estas ondas, essas movimentações que causam um falso revelamento, um falso despertamento. E logo que passa esse período, vem uma depressão espiritual. Nós precisamos estar sempre atentos e não nos acostumarmos no sentido espiritual, com o que está acontecendo. Cada vez mais aumentando o nível do pecado, cada vez mais sinais vão aparecendo. Por exemplo, Brumadinho. Mariana. A semana que vem, a gente já vai estar acostumado de que realmente foi uma tragédia e que tudo não passou de uma tragédia e assim por diante. E aí isso passa a dessensibilizar a nossa percepção do que é que está acontecendo. Então a gente acaba sendo embalado, sabe, pelo ritmo que vai, um sinal atrás do outro, e a gente perde o senso do quê? Da vigilância. Primeira coisa que Paulo diz para mim e para você, em pleno século 21, esteja atento, não embale no sono, não perca a sua visão espiritual do que está por acontecer. Segundo conselho que ele dá aqui, estai firmes na fé. Eu venho de uma região de onde eu nasci, onde é muito forte a pecuária. E ali a gente tem grandes fazendas de criação de boi. E em determinado momento eles trazem todos esses animais para dentro de um cercado, de um curral. E alguns desses currais têm um palanque fincado, de uma madeira conhecida como aroeira. Aroeira é uma das madeiras mais resistentes que se possa ter notícia. Ela não apodrece, o cupim não consegue destruí-la. Então eles pegam um palanque desses de aroeira, de 3 metros, 3,5 metros às vezes. Então metade do que é o palanque, eles fazem um buraco no chão, no centro do curral, e colocam este palanque lá dentro. E de baixo para cima eles vêm colocando entulhos, pedras, pedregulho, e vêm socando, até que chega no nível do chão. Então, a metade daquele palanque está fincado no chão, e a outra metade está para cima do chão. Eles amarram 1 ou 2 bois com laços feitos de couro cru, e os bois dão amarradas para um lado e para o outro, e o palanque permanece intacto, inamovível. Pode colocar o peso que for, o palanque vai permanecer firme. Firme como um palanque de aroeira. Você bate naquele palanque, parece que está batendo num ferro, vai chegar a estrondar o barulho que faz.
Quando ele fala que estai firmes na fé, a nossa firmeza na fé não vem de papar sermão na igreja, sabia? Não vem de a gente apenas ler mensagens que vêm bonitas no WhatsApp. A firmeza que nós temos que ter não é de ouvir o que se prega na igreja, mas é a nossa busca pessoal e individual na comunhão que nós temos que ter com a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. É o que está na Bíblia. É aqui. Esses dias eu falei em algum lugar o seguinte: nós vivemos um período em que as pessoas estão buscando muito autoajuda e pouca ajuda do alto. Tem muita, você vai nas bibliotecas hoje, tem livros e mais livros, nas livrarias, livros e mais livros de autoajuda. Você vai buscar ali o coaching, que é uma coisa moderna. É importante, ok, ajuda. Mas a gente precisa da ajuda do alto. É elevando os olhos para os céus, né, como diz o hino: ergo os meus olhos para os altos montes, o meu socorro de onde me virá? Conhece esse hino? Ergo os meus olhos para os altos montes, o meu socorro de onde me virá? O meu socorro vem do Deus eterno, que fez o céu, fez a terra e o mar. Ele te guarda se teu pé vacila, teu guarda nunca tosquenejará. É tua sombra, nem de noite a lua, nem sol de dia te molestarão. Amém? É buscando em Deus o fortalecimento. Vai chegar um momento que você vai receber sopros de doutrinas, de ensinamentos. E uma coisa importante que você e eu precisamos realizar em nossa vida, entender, é que quando você olha daí de onde você está e eu daqui onde estou vejo vocês, a gente vê coisas interessantes. A gente vê a bochecha da gente, a gente vê o cabelo, o couro cabeludo. Só que por baixo disso tudo tem uma estrutura horrível que chama-se esqueleto. E é essa estrutura que está por dentro aqui, que ela é horrível e feia, que dá sustentação ao nosso corpo. Só o esqueleto é horrível e só o preenchimento do esqueleto não tem sustentação. Então toda essa parte interna que não está visível é a doutrina. É o ensinamento da palavra de Deus. São as doutrinas da palavra que dão sustentação à nossa fé. Então, quando Paulo fala que estai firmes na fé, é que você e eu precisamos ancorar muito bem as nossas crenças, não numa palavra qualquer, mas na palavra de Deus. Então, quando diz o profeta Jeremias: achando as tuas palavras, logo as comi. Comer a palavra significa sentir o sabor, mastigar. É entender o sentido, ver o contexto, o que antecede, o que sucede. Então, é ler, estudar a palavra de Deus, é buscar lá um pouco mais fundo, porque na hora que vier a provação, a dificuldade, você sabe em quem você crê, você sabe no que você acredita. Você tem razão para estar aqui, você tem motivo para estar aqui. Você sabe explicar para as pessoas por que você faz ou por que você não faz. Por que você vai ou por que você fica? Por que você bebe ou por que você come? Ou porque come ou porque não come? Então, eu tenho que ter o quê? Substância, eu tenho que ter base. Por isso, nós precisamos pregar a palavra. Não filosofias, não historinhas legais, mas a palavra. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho que o apóstolo Paulo dá aos cristãos de Corinto, ele diz assim: portai-vos varonilmente. Olha que bonito isso. Esse conselho tem a ver com a questão da hombridade. O portar-se de modo varonil é você honrar os seus compromissos. Em primeiro lugar, o seu compromisso com Deus e com a vida. Quando você aceita o Evangelho, você aceita um compromisso entre você e Deus. Você, no dia que você recebe o santo batismo,
depois de ter passado por uma série de instruções, você vai ser perguntado a respeito da sua fé. E você vai dizer sim ou não. E uma vez que você faz a sua promessa, você vai ao tanque e testemunha para todas as pessoas que daqui por diante você vai viver com Jesus. No dia que você se casou, ou no dia que você vai se casar, você promete fidelidade. E você vai honrar a sua fidelidade. Então, quando Paulo está dizendo assim, olha, você vigie, você firme-se na fé, e agora o terceiro conselho ele fala assim, honre os seus compromissos. Fiquei feliz quando vocês deram testemunho do trabalho que conseguiram. E na minha oração eu pedi que Deus faça de vocês excelentes funcionários. Os melhores possíveis. Porque depois de ter passado por uma quarentena sem o trabalho, e ter padecido e passado dias difíceis de angústia em busca de um trabalho, agarre-se ao seu trabalho, faça o seu melhor, porte-se de maneira digna, de maneira varonil, com hombridade, com dignidade. Sabe por quê? Porque você carrega, está grudado naquilo que você faz, o nome de Jesus. E as pessoas vão ter certeza de que tiveram alguém trabalhando consigo que tem os valores de Deus como prioridade. Então, é isso que nós temos que impregnar em nossa vida, portar-se de modo varonil, sabe? Você que está namorando, comporte-se como deve se comportar, da maneira como deve ser. Honre a Deus no seu namoro. Você que já é casado, honre a Deus no seu relacionamento. Tenha olhos para a sua esposa, tenha olhos para o seu marido. As palavras de amor, de apreciação, de carinho, é dele, é dela. Que o seu ombro, irmã, nunca seja para apoiar ou ouvir o choro de um outro homem que não seja o seu marido. Que o ombro do seu marido seja somente seu. Nunca dê o ombro para ninguém. Isso é hombridade. É manter-se fiel, inclusive à distância. Nós sempre estaremos sendo vistos por alguém em algum lugar. Eu tenho algum tempo de trabalho como pastor, já morei em alguns lugares. E numa das viagens que eu fiz, eu estava em Washington, visitando o Museu Aeroespacial junto à Casa Branca, pertinho da Casa Branca. Era um domingo, movimentado que estava o museu. E do lado direito, assim, tinha um protótipo de uma das naves, dessas que vai para o espaço. E eu estava subindo com a minha família a escada rolante para ir lá em cima visitar esse protótipo. E no meio daquele mundaréu de gente, de repente, eu escuto uma voz, só podia ser brasileiro mesmo. Ei, pastor Mal! Quando eu olho de lá de cima para baixo, eram membros da minha mesma igreja, onde eu era membro do Capão Redondo. Eu estava de férias, com a minha família em Porto Seguro, na Bahia, na praia. A praia estava deserta, só estávamos nós 4. E quando chegou o sábado, fui para a igreja. E quando entrei pelo corredor central da igreja, do lado direito, assim, tinha uma classe, e eu escutei um barulho de tch. Não falei que era o pastor Mauro? Era o pastor Mauro. Era o pastor Mauro. Eu estava de férias na Bahia, lá estava uma família de Cuiabá, da igreja do Porto. Eles passaram pela praia, viram a gente, falaram, não é possível que a Bahia, pastor Mauro está em São Paulo, não é o pastor Mauro. É o pastor Mauro. E ficaram ali entre eles argumentando. Eu estava de férias. Eu poderia falar assim, bom, estou de férias. Estou na Bahia. Ninguém me conhece aqui. Posso relaxar um pouco mais? Dá uma cervejinha aqui? Calorzão desse, praia, combina? Portar-se varonilmente. Não tem dia, não tem lugar, não tem hora. Quer mais uma? Minha esposa e eu estávamos embarcando para fazer um encontro de casais em algum lugar no Brasil. Enquanto nós estávamos na fila do check-in, eu falei para ela, espera um pouquinho, eu vou ao banheiro e já volto.
Chegou no banheiro, um homem dessa altura, um morenão, começou a me encarar. Voltei para a fila, o homem atrás de mim. Bateu no meu ombro e falou assim: ei, pastor, tudo bem? De onde você me conhece? De Franca, pastor, um encontro de casais que o senhor foi ministrar lá. Rapaz, você estava lá? Estava. Família vai bem, vai bem. Cada coisa, né? Ontem, eu estava num estabelecimento comprando alguma coisa. E quando eu comecei a falar, a pessoa reconheceu a minha voz. E ele, no meio de todo mundo, falou assim: você é o pastor. E eu estava com o marceneiro, que veio fazer um concerto no armário lá de casa, que é adventista também. Ele chama-se Darlan. Eu falei: Darlan, você vê que a gente tem que se portar, porque nós somos testemunhas de Jesus. Então, a gente tem que ser cristão aqui na igreja e em outro lugar qualquer. Esse é o terceiro conselho. Quarto conselho, que eu preciso terminar. Diz ali: fortalecei-vos. Como é que uma pessoa se fortalece? Quando você quebra um dos membros, por exemplo, você quebra um braço, uma perna, o que acontece? Uma semana que você fica sem aquela movimentação, paralisado, toda a sua massa muscular, ela começa a ser atrofiada. Mas mediante o exercício, mediante a prática, aquela musculatura mantém-se rígida, forte, robusta. E nós precisamos nos fortalecer na fé, exercendo a nossa vida cristã em todas e quaisquer circunstâncias, em todos os parâmetros que nós possamos imaginar. Sabe por quê? Porque sempre alguém vai ser impactado. Sempre alguém será impactado. Eu acho bonito porque ele fala assim: fortalecei-vos. Hoje de manhã eu saí de casa e não voltei ainda. Eu volto para casa daqui a pouco. E ontem foi assim também. A minha vida vai ser assim daqui para frente. Eu saio de casa de manhã, eu venho para cá, trabalho o dia todo, e quando terminar meu trabalho, eu volto para casa, feliz, contente, radiante. Eu não sei de vocês, quantos gostam, mas eu gosto de cuscuz. E o meu cuscuz é diferente. Um dia eu vou ensinar a receita do meu cuscuz. A matéria-prima é a mesma, mas do jeito que eu faço cuscuz é diferente. Ele fica fofinho, parecendo bolo de milho mesmo. E hoje de manhã eu comi o cuscuz com banana e leite de soja. E para dar um tempero eu coloquei ali algumas ameixas sem caroço. Delícia. E quando você come alguma coisa que tem substância, você se sente o quê? Nutrido e fortalecido. Não é o que você, não é só comer. Eu tenho que cuidar da caixa ali. Não é só comer. É o que você come. E o tanto que você come. Posso apelar um pouco? Sem ser chato. Você já pensou se você abrisse a Bíblia tantas vezes quantas você abre o WhatsApp para checar as mensagens? Não é crítica, é só para você ficar ligado. Quer fortalecer-se? Alimente-se daquilo que é substancial. Achando as tuas palavras logo as comi. Coma a palavra. Alimente-se da palavra. E o verso 14, sumariza tudo isto. Pode colocar o verso 14 para nós, irmão Oscar, por favor. Ele fala assim: fazei todas as vossas obras, ou os vossos atos, sejam feitos com amor. Quando você faz com amor, seja a coisa mais simples que for. Aí alguém pergunta: o que tem aqui? Aí quando você fala assim, tem amor, as pessoas sentem a diferença.
Eu já falei para os irmãos, quando cheguei aqui, que meu hobby é cozinha. E tem, assim, uma coisa que eu faço, e não vou aqui esconder de vocês, não é tão saudável, mas é muito saboroso. Eu faço canjica. E quando eu fazia as semanas de oração lá na Zona Sul, eu dizia para os irmãos, olha, tal dia vai ter a canjica, feita com amendoim torrado, leite condenado, e assim por diante, né? É o leite condenado. E interessante é que o meu processo para preparar essa canjica começa na quarta-feira, para entregar na sexta. Porque a primeira coisa, assim, não é uma canjica de um pacotinho de 500 gramas. Aliás, são 5 quilos de milho, 6 quilos de milho, 3 quilos de amendoim, e vai por aí afora. Mas o detalhe é que fica tão saborosa, porque quando eu ponho aquele tufo de milho na bacia bem grande, primeiro eu lavo bem lavado todo o milho, bem lavado, até a água ficar limpíssima. E depois eu deixo de molho a partir da quarta-feira à noite. Já na quinta-feira de manhã, eu troco a água. E quando chega no processo final, antes de ir para a panela, eu vou olhar todo... Sabe quando você escolhe o feijão para cozinhar? É o processo que eu faço com 7 quilos de canjica. Eu tiro todos aqueles olhinhos escuros do grão. Fica só o milho, eu gosto de fazer do milho amarelinho. E quando o pessoal come, o pessoal fala assim, nunca comi uma canjica igual a essa. Qual o segredo? Os ingredientes são todos os mesmos, eu faço por amor. E quando eu faço aquilo, eu faço assim, poxa vida, estou fazendo para mim isso aqui. Então eu faço para os outros como se fosse para mim. Quando Paulo fala assim, todos os vossos atos sejam movidos pelo sentimento de amor, Deus sabe o sentimento com o qual você faz. Faça por amor. Primeiramente, amor a Deus. Em segunda instância, por amor ao próximo. Em terceira instância, por amor a si mesmo. Porque o que você fizer com amor vai ser bênção na vida de qualquer pessoa. São 5 esses conselhos de hoje à noite para mim e para você, antes de voltarmos para casa. Vigiai. Fique firme na sua fé. Terceiro, honre os compromissos, comporte-se de maneira digna, varonil. Quarto lugar, fortaleça a sua vida, alimente-se da palavra. E em quinto aspecto, faz tudo isso e coloca um ingredientezinho que faz o detalhe. Amor. Gostaria você hoje à noite de dizer ao Senhor, eu quero levar comigo esses ingredientes para o resto da semana? Se este é o seu desejo, manifeste com o levantar da sua mão que eu quero pedir a Deus esta bênção por mim e por você. Senhor, louvado e engrandecido seja a Tua palavra que nos alimenta e que nos dá força para o dia a dia. Ajuda-nos a sermos cristãos vigilantes. Ajuda-nos, Senhor Deus, a buscarmos cada dia a firmeza da nossa fé. Que nós possamos, ó Deus, honrar os nossos compromissos, nos portar de maneira digna, varonil. Que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Tua palavra. E que tudo isso nós façamos por amor a Ti, por amor ao semelhante e também por amor a nós mesmos. Pai, leva-nos em paz. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém.